Olá, pessoal! O tema deste vídeo é Os Ídolos de Pedra. Meu nome é Denise Lolli, sou do curso de Direito, e como fonte selecionei 4 artigos que incluem análises históricas e formais das estatuetas líticas, além de hipóteses sobre as funções e finalidades dos ídolos de pedra. Comecemos por alguns pontos do artigo de 2016, segundo o qual as esculturas líticas pré-históricas podem ser reunidas em 2 categorias principais, as dos muiraquitãs, geralmente feitos de rochas verdes, e a categoria dos ídolos de pedra, o foco aqui. João Aires da Fonseca, atualmente doutor em antropologia pela Universidade Federal do Pará, publicou em 2010 um artigo a respeito das estatuetas líticas do Baixo Amazonas. Trata-se de uma análise histórica para coletar informações sobre a formação de coleções arqueológicas. Os primeiros trabalhos sobre arqueologia amazônica têm início na segunda metade do século XIX, como o do botânico João Barbosa Rodrigues, com pesquisas entre 1871 e 74. Ele foi encarregado pelo governo imperial para explorar os rios Tapajós, Trombetas e Iamundá. Na imagem, o primeiro ídolo amazônico encontrado por ele. O jornalista e historiador literário José Veríssimo publicou em 1883 o artigo Os Ídolos Amazônicos. Suas conclusões foram de que o peixe representado nesta peça era o acará-bararuá, existente somente em rios da Amazônia brasileira. Os jornais da época, entre 1890 e 1902, noticiavam sobre cada nova descoberta das estatuetas, com notícias como de Manuel Francisco Machado, que chegou a coletar diversas peças com características semelhantes, como os 2 furos paralelos e a representação da simbiose entre homem e animal. Devido à importância dos achados, seminários de arqueologia foram apresentados discutindo as origens e prováveis significados dos ídolos de pedra. O primeiro deles foi feito em 1892, pelo curador Lisle de Druenet, com o título Os Ídolos de Pesca do Brasil, apresentado no Congresso Internacional dos Americanistas. O diretor do Museu Paraense, em 1906, apresentou os novos achados no Congresso Internacional dos Americanistas e em Stuttgart, na Alemanha, com o tema Urnas Funerárias de Povos Indígenas Extintos e Curiosos Ídolos de Barro e Pedra da Região Amazônica. Em 1914, Preus registrou o conjunto de estátuas associadas a rituais funerários, do Complexo Arqueológico de San Agustín, na Colômbia. A principal característica são detalhes estilísticos de representações de animais nas costas de um homem ou de 2 animais, como sendo uma simbiose chamada de segundo eu ou alter ego. E esse tema reapareceu na década de 40, com a descoberta de 2 novas peças, ambas oriundas da mesma região do Baixo Amazonas. Uma delas foi descrita pelo antropólogo Barbosa de Faria, e trata-se de um provável recipiente para alucinógenos, devido ao grande orifício que a peça apresenta. Na interpretação, os conceitos da antropologia nos permitem criar inferências para interpretar o material arqueológico, mesmo que hipoteticamente. E dentre os vários conceitos, o de perspectivismo ameríndio, discutido por Viveiros de Castro, é o que nos apresenta um panorama das mitologias indígenas e suas prováveis materializações em objetos cerâmicos ou feitos de rocha. E segundo Viveiros de Castro, para os índios, os animais são constituídos de roupas, que recobrem uma forma humana original, só que essa relação não acontece entre os homens comuns. E é nesse ponto que entra a figura do xamã, que é o único capaz de enxergar o mundo invisível dos espíritos e o único capaz de vestir as várias peles dos animais. E agora abordaremos um artigo de Antônio Porro, publicado em 2010, que trata da arte e simbolismo xamânico na Amazônia, apresentando a primeira análise formal das peças e algumas hipóteses sobre a sua função e finalidade. Em uma análise formal, verifica-se que os seres representados nas estatuetas amazônicas podem ser classificados em 6 tipos: humano feminino, humano masculino, humano indefinível, antropozoomorfo, animal reconhecível e animal indefinível. Eles se apresentam ora individualmente, ora associados de diferentes maneiras, tais como sobrepostos, emaranhados ou de costas.
Chama a atenção a presença de um único traço comum a todas as peças, dois furos passantes e paralelos de igual diâmetro, muito próximos um do outro. Discutiremos agora a função dos dois furos. E uma hipótese é que os ídolos também faziam parte do instrumental xamânico, com a função de suportes e guias para os tubos de inalação dos rituais. Os pontos de partida da hipótese são, por exemplo, os dois furos presentes em todos os ídolos, e uma peça de mesmo estilo dos arremates dos antigos bastões xamânicos com dois tubos de inalação. O autor sugere que os ídolos eram parte integrante do ritual xamânico de inalação, e uma vez que quase todos têm traços zoomorfos, é provável que todos eles representavam os alter egos dos respectivos xamãs. Ao inalar através da estatueta a substância alucinógena, como o paricá, o xamã absorvia a essência e os poderes dos alter egos nos rituais. E para complementar com o trabalho internacional, trago o capítulo de Cristiana Barreto, que faz um breve histórico, revisa as diferentes tradições das estatuetas arqueológicas na Amazônia e explora diferentes caminhos interpretativos à luz desse perspectivismo amazônico. As estatuetas amazônicas podem ser relacionadas à intensificação das práticas xamanísticas tradicionais e à temática da parafernália de drogas. Seriam usados ritualmente para orientar as performances xamânicas por meio de estados alterados induzidos por drogas e para a comunicação com mundos sobrenaturais. E é provável que a diversidade de pesquisadores de vários países, a importância do tema, tenha gerado uma procura muito grande pelos ídolos de pedra. Então, hoje, eles estão espalhados por museus brasileiros e pelo mundo. E um problema comum é a pouca documentação relativa às peças, tais como os locais e contexto. E é isso sobre os ídolos de pedra. Muito obrigada.